Rua. Tem, inclusive, 2 terrenos aqui. Acho que aqui já é rua. Sim. Porque tem 2 terrenos aqui, né? Sim, aí já é rua. Aqui, essa próxima. Muito boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos dar então início à nossa reunião. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje é 5 de abril de 2022, são 14 horas. A reunião está sendo realizada de forma online e corresponde à nossa sessão ordinária de número 13/2022. De imediato, passamos para a apreciação da minuta da ata de número 12/2022. Eu pergunto aos senhores conselheiros, estão todos de acordo? Aprovada, presidente. De acordo. Aprovado, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro Porce? Aprovado, presidente. Muito obrigado. Também aprovo, portanto, a ata de número 12/2022 está aprovada. Dando prosseguimento, passamos para a análise das matérias. O item a seguir é a continuação da análise do processo de número 0007413900/20-4, que foi iniciada na sessão ordinária de número 6/2022 e que trata da revisão da resolução normativa de número 50/2019,
que dispõe sobre a prestação do serviço de limpeza programada de sistemas individuais por parte da Companhia Regional de Saneamento, a nossa Corsan. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Lembrando que na sessão ordinária de número 6/2022, após a leitura do relatório e da manifestação das partes, a matéria foi suspensa para prover maiores esclarecimentos. Assim sendo, a ordem dos trabalhos deverá então ter continuidade a partir da fase em que parou, não havendo previsão regimental para nova arguição oral das partes. Em outras palavras, nós então já estamos com todos os elementos e o ponto que nós já havíamos parado era exatamente a partir de algumas manifestações e alguns esclarecimentos que a gente suspendeu temporariamente. Então, eu passo a palavra para o nosso conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que ele possa, então, dar continuidade, né, e em relação à justificativa de seu voto. Senhor presidente, desculpa a minha ousadia aqui na Pois não, desculpa, é o senhor Maurício. Dr. Maurício aqui do Sistema de Apoio Urbanístico. Tá? Eu, considerando essa sistemática, eu gostaria de suscitar, então, uma pequena questão de ordem, que eu fui um dos sugerentes de alterações, tá? Fiz isso conforme combinado com os senhores por escrito, de modo fundamentado. Tá? E eu tenho... analisei aqui, pedi o acesso, e me foi gentilmente concedido pela agência ao processo, e verifiquei que na análise, pelo menos do corpo técnico, uma das situações que eu reputo importante, como as demais, ela não foi acolhida para efeito de ir para dentro da minuta, mas ela veio simplesmente como uma manifestação de que não é acatada e sem nenhum tipo de argumentação ou justificativa em relação a isso. E considerando, então, que eu não teria ou não terei oportunidade para fazer a suscitação de que isso entre na apreciação, eu gostaria, pelo menos, de deixar aqui registrado, né, que entendo que é importante aquela observação. Entendo que, não acolhendo a Agergs, estaria abrindo mão de uma parte da prerrogativa e do dever regulatório em relação aos contratos, por conta do item que foi, digamos assim, relegado, e, enfim, deixando registrado que, no meu papel funcional, eu vou enviar aos promotores depois o texto que os senhores deliberarem, mas se ele se mantiver sem a contribuição e principalmente sem essa justificativa, vou repassar aos colegas os dados, por que eu entendi importante aquela situação, e é possível que eles demandem à agência, numa eventualidade de acontecer a situação que eu coloco aí, que seria a alteração das normas, da normatização técnica para as condições da solução individual pelo órgão ambiental, sem passar pelo crivo da agência reguladora, né? E eu trouxe um argumento técnico e outro mais pragmático. Então, eu vou repassar isso, estou só querendo fazer o registro, que precisarei, por dever de ofício, repassar aos promotores, enfim, o entendimento do Centro de Apoio Urbanístico de por que isso precisaria estar na norma e que o fato de não estar na norma não retira o dever da agência em conferir essas situações de uma forma ou de outra. Mas, enfim, era só esse registro, efetivamente, e um lembrete que eu também tinha feito em relação à revisão da REN 35 de 2016, naquilo que ela deva ser adequada às diretrizes que forem aprovadas hoje pelos senhores. Muito obrigado e desculpa a intervenção. Não, plenamente justificado. Tem que ter convidado. Não, o senhor sempre é convidado aqui, doutor Maurício, nossa casa. Muito obrigado, Lembro, inclusive, da sua preocupação ao início da sua gestão, justamente com o aspecto que era da funcionalidade das soluções individuais, tá? Que elas, tecnicamente bem implantadas e bem operadas, efetivamente não alcançam os mesmos níveis
da rede coletora, e se a gente ficar sem esse mecanismo, né, da Gergs validar as alterações que sejam feitas pelos órgãos ambientais de qualquer dos municípios, nós perderíamos ainda mais naquele sentido da sua preocupação inicial. Me lembro aqui agora, de ocasião, nas nossas conversas primeiras que tivemos. Tá, não, tá certo, tá certo. Vamos ver agora, eu acho que temos o voto do relator também, que tem sempre também a possibilidade de incorporar as questões que ele achar relevante, e mais a discussão que a gente vai ter, mas de qualquer forma, já antecipadamente eu agradeço a sua participação, né? E acho que é importante realmente que cada um vai fazendo a sua parte, doutor, né, Maurício Trevisan, então o senhor fica absolutamente aí à vontade para conduzir as questões, né? Mas mais uma vez, obrigado. Então, eu devolvo a palavra para o conselheiro Petersen, para que ele possa, então, apresentar a justificativa e a sua análise. Por favor, conselheiro Petersen. Senhor presidente, antes de iniciar a manifestação, é só dizer ao nosso excelentíssimo promotor que creio que vai ficar atendido por ocasião do voto o que ele acabou de solicitar. Do relatório, continuação. A matéria foi trazida ao Conselho Superior inicialmente na sessão número 6/2022, de 15 de fevereiro, ocasião em que foi lido o relatório inicial. Diante das manifestações apresentadas anualmente pelos representantes da Corsã e do Ministério Público, decidiu-se por suspender o processo para que as contribuições fossem analisadas pelas áreas técnicas da Gergs. Assim sendo, as diretorias analisaram pontualmente cada uma das contribuições apresentadas, conforme exposto no comunicado DG número 0336401, de 21 de março, onde foram registradas 11 contribuições para modificação do texto final da resolução a ser editada, das quais 2 foram acatadas pelo grupo de trabalho. Dentro dos registros efetuados no comunicado, destaque os seguintes pontos. 2. Sugestão da Corsã, quanto aos artigos 13º e 25º, que trata da ciência e notificação de ausência do usuário, contribuição número 7. O grupo de trabalho manteve a atual redação dos artigos, pois entende que possibilitam que a notificação para novo agendamento se dê mediante aviso de recebimento ou outro meio que comprove a ciência do usuário, já atendendo à sugestão da Corsã, que deve comprovar a ciência do usuário, seja por qualquer meio que for. Sugestão do Ministério Público quanto ao artigo 22º, que trata da utilização de caminhões terceirizados ou credenciados para a realização do serviço, contribuição número 9. O grupo de trabalho acata a sugestão de inclusão do termo responsabilidade da companhia quanto ao transporte e às normas de segurança, além de orientação e fiscalização que já estavam contemplados na proposta anterior. Sugestão da Corsã quanto ao parágrafo 6º do artigo 2º, que trata do plano de saneamento básico como exigência para início da prestação de serviço, contribuição número 5. A Corsã refere que o texto é taxativo em estabelecer que o serviço de limpeza programada só poderá ser prestado se o plano de saneamento abranger todo o conteúdo explicitado no parágrafo 2º do artigo 2º. Alega que, abre aspas, sabe-se da importância do PSB e do PRSB como ferramenta de planejamento do saneamento local. Porém, essa exigência poderá atrasar de forma significativa a implantação do programa, mesmo os planos de saneamento recém-revisados ou que estão em fase de revisão, e que prevêem a implantação de um programa de limpeza de sistemas individuais, não atende à totalidade das obrigações previstas no parágrafo 2º do artigo 2º. Ou, seja, mesmo que o titular de serviço demandante a implantação do serviço de forma imediata, este não poderia ser iniciado. Deve-se considerar que revisões do plano de saneamento são processos morosos, bem como as metas de universalização impostas pela atualização do Marco Legal do Saneamento, Lei Federal número 14.026/20, a qual prevê o atendimento de 90% da população com coleta de tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033. São severamente audaciosas, fecha aspas. Propõe nova redação que prevê que o plano poderá ser ajustado posteriormente, sem prejuízo para o início da prestação de serviço, desde que esse já preveja o sistema individual como solução de esgotamento sanitário. Por solicitação da Corsã, realizou-se no dia 10 de março de 2022, com o diretor comercial Jean Carlos Bordim e o senhor Tiago Prestes, tendo sido tratado especificamente esse ponto. Após análise conjunta entre este relator e a área técnica da Gergs, optou-se por rejeitar a redação proposta. Entretanto, com o objetivo de não inviabilizar o início dos serviços já planejados
entre a companhia e os municípios, foi incluído um novo parágrafo, parágrafo 7º, no artigo 2º, conforme texto a seguir, remunerando-se os demais parágrafos e artigos. Artigo 2º, parágrafo 7º. Nos municípios em que o titular de serviços demande à Corsan a imediata prestação do serviço, excepcionaliza-se a condição estabelecida no parágrafo anterior, mantendo-se todas as demais que integram a presente norma, concedendo-se um período de 12 meses, a partir da publicação dessa resolução, para que a companhia opere sem a adequação do plano de saneamento, desde que o mesmo já preveja o sistema individual como solução de esgotamento sanitário. Após esse período, a Corsan só poderá iniciar ou continuar a prestação se atendido a condição do parágrafo anterior. Sugestão do Ministério Público quanto ao artigo 2º, parágrafo 4º, contribuição 3. Artigo 2º, parágrafo 4º, parte final. Flexibilizações quanto aos requisitos técnicos estarão sujeitas à aprovação pelo órgão ambiental competente. Situação semelhante à imediatamente precedente, exigindo pelo mesmo crivo da Agergs, que era a previsão existente na minuta original submetida à consulta e audiências públicas, estava em dispositivo com idênticas numerações, mas prevendo que mitigações eventualmente realizadas pelo órgão de controle ambiental, estadual e ou municipal, deverão ser previamente indicadas, especificadas e justificadas, sob pena de responsabilidade civil e administrativa a ser averiguado pelos órgãos de regulação e controle. Cabe lembrar também que, no mais das vezes, o órgão ambiental é municipal, sujeito a influências e pressões de várias vertentes. Fecha aspas. Quanto a essa sugestão, se entendeu que não pode haver invasão da competência e atribuições dos distintos órgãos. Eventual existência de influências e pressões sobre tais órgãos devem ser resolvidas pelos meios devidos, sem interferência da agência reguladora. Sugestão do Ministério Público quanto ao artigo 21, parágrafos 1º e 2º, contribuição 8. Artigo 21, parágrafos 1º e 2º. Conforme constatado, esse artigo e seus parágrafos foram acrescidos por sugestões da Corsan, na consulta pública. Contudo, são sugestão não enquanto amparo técnico ou justificativa alguma para manifestação da Corsan. A previsão se mantida entende a constituir uma daquelas exceções bem intencionadas que acabam se transformando em regras, frente a qualquer pressão local mais significativa. Os gestores municipais acabarão adotando a dispensa de adequações como regra. Toda a questão relativa às adequações de soluções irregulares ou fossas rústicas já está no capítulo 4º e não precisa dessa previsão deslocada. Caso não se queira suprimir o artigo inteiro, entende-se que o mínimo a fazer é estabelecer uma limitação temporal razoável, sugerindo-se como parâmetro a definição de curto prazo contida no material denominado Diretrizes para Definições de Políticas e Elaboração de Planos Municipais e Regionais de Saneamento Básico, editados pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do então Ministério das Cidades, disponível em www.artigo.mdr.gov.br. Além disso, entende-se imprescindível que a Agergs avalie previamente a razoabilidade também das situações que os titulares dos serviços pretendam eximir de adequação. Para tanto, sugere-se prever no final do parágrafo 1º algo como, desde que a transitoriedade não exceda o curto prazo, 1 a 4 anos, conforme item 10.2.2 das diretrizes para definição de política e elaboração dos planos municipais e regionais de saneamento básico, editados pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do então Ministério das Cidades. E, mediante prévia análise e acolhimento pela Agergs das situações ensejadoras e respectivas justificativas. Se for acolhida essa sugestão, no todo ou em parte, é preciso alterar para repercussão no artigo 33º, parágrafo 3º, no artigo 36º, parágrafo 5º, parte final, e no artigo 37º, parágrafos 1º e 3º, também parte final. Quanto a essa sugestão, se entende que a previsão precisa ser mantida a fim de se garantir a mitigação do dano ambiental nas instalações rústicas ou inadequadas. Com relação ao prazo,
uma vez que só se aplica onde a adoção da solução individual seja transitória, o parágrafo 3º do artigo 2º já prevê, abre aspas, parágrafo 3º, nos locais onde o sistema individual constituir solução transitória até a implantação da rede de esgotamento sanitário, a mitigação para o sistema coletivo deve ocorrer respeitando o prazo máximo para a universalização do serviço, ou seja, até o ano de 2033, conforme estabelecido na Lei Federal número 11.445/07, alterado pela Lei Federal número 14.026/20. Diante dessas considerações, a diretora-geral, mediante o encaminhamento número 404/2022, retorna o expediente ao Conselho Superior, anexando a nova minuta de resolução. Assim sendo, tendo sido devidamente analisados os pontos questionados pelas partes na fase de sustentação oral do presente processo, passo à fundamentação do voto. A Gergs atua na área de saneamento por previsão da Lei nº 10.931/97 e por delegação dos municípios, mediante convênio específico firmado com a agência. A Lei Federal nº 11.445/07, atualizada pela Lei nº 14.026/20, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e exige a atuação do órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviços de saneamento. Dispõe ainda que, abre aspas, artigo 21, a função de regulação desempenhada por entidade de natureza autárquica dotado de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. Fecha aspas. Como bem referido pela Diretoria de Assuntos Jurídicos da Gergs, a Resolução Normativa número 50, de 21 de setembro de 2019, hora em revisão, fundamentou-se no artigo 45º, parágrafo 1º da Lei nº 11.445/07, que admite soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observado as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. A atualização da Lei nº 11.445/07, mediante a publicação da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, trouxe alterações referentes ao marco legal do saneamento básico, impactando inclusive quanto à prestação do serviço de limpeza programada de sistemas individuais. A diretoria jurídica destaca a alteração dos seguintes artigos que deve se impor à atualização da Lei nº 50/2019. Abre aspas. Artigo 3º. Para fins do disposto dessa lei, considera-se. Inciso 17º. Sistema individual alternativa de saneamento, ação de saneamento básico ou de afastamento e destinação final dos esgotos, quando o local não for atendido diretamente pela rede pública. Artigo 11º-B. Os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas que não intermitência de abastecimento, de redução de perdas e de melhorias de processo de tratamento. Artigo 45º. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. Parágrafo 1º. Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pelas entidades reguladoras e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. A referida atualização da legislação impacta na prestação do serviço em análise e torna oportuna a atualização da Resolução Normativa número 50/2019. No entanto, cabe destacar que não houve alteração do parágrafo 1º do artigo 45º da Lei Federal. A resolução em tela foi editada inicialmente diante da necessidade de se definir tarifas,
de regulamentar o serviço de limpeza programada de fossa séptica realizado pela Corsan, bem como de estabelecer direitos e obrigações das partes. Trata-se de serviço relevante, considerando-se a larga utilização de fossa séptica pela população e a baixa cobertura de rede de esgotamento sanitário, cuja implantação, em parte dos municípios, torna-se inviável economicamente em face da baixa densidade demográfica e do alto custo de sistema em algumas áreas. Por sua vez, o inciso 1º do artigo 9º da Lei nº 11.445/07 estabelece que o titular de serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico e elaborará os planos de saneamento básico. Abre aspas, artigo 9º. O titular do serviço formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto, inciso 1º, elaborar os planos de saneamento básico nos termos dessa lei, bem como estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados a serem obrigatoriamente observados na execução dos serviços prestados de forma direta ou por concessão. Conforme disposto na presente norma, a prestação do serviço de limpeza dos sistemas individuais de modo programado depende que os municípios optem nos respectivos planos municipais de saneamento básico ou nos planos regionais, pelo sistema individual, como forma de solução de esgotamento sanitário. Os municípios, na qualidade de titulares dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, deverão ainda estabelecer se o mecanismo constituirá solução permanente ou transitória em suas áreas geográficas. Cabe ainda destacar que a norma se aplica aos municípios conveniados com a AGERGS, para a regulação dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário prestados pela Corsan, não cabendo as situações reguladas por esta agência serem aplicados a outros municípios. Por fim, salienta-se a transparência com que foram desenvolvidos os trabalhos desse expediente, com a realização de consulta pública, audiência pública e reuniões técnicas entre órgãos envolvidos, o que possibilitou o compartilhamento de ideias e o aprimoramento dessa normativa. Diante do exposto, voto por aprovar a nova redação da resolução normativa que disciplina a prestação do serviço de limpeza programada de sistemas individuais pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, conforme minuta anexada ao processo. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Está sem som, presidente. Está sem som, presidente. Desculpe. Obrigado. Tá. Então, passo a palavra de imediato. Obrigado, conselheiro Peterson. Passo a palavra de imediato para o conselheiro Alexandre Alves Porce, que é o nosso conselheiro revisor do presente processo. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Muito obrigado. Passamos, então, agora para a discussão, e eu pergunto ao conselheiro Mangion se tem alguma consideração a fazer. Não, presidente. Muito obrigado. Como também não tenho, devolvo a palavra, então, ao conselheiro Peterson, para que faça, então, a confirmação do seu voto. Confirmo o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Mangion. Acompanho o relator. Muito obrigado. Também acompanho o voto do conselheiro relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Aproveitando o conselheiro, doutor Maurício, eu acredito, inclusive, que pelo voto do conselheiro Peterson, ele contempla, inclusive, uma das suas preocupações, pelo que eu entendi aqui. É isso? Olha, presidente, eu gostaria depois de ver como é que ficou o texto final, salvo se eu tiver compreendido equivocadamente, ainda não seria propriamente o atendimento da questão. Mas, de qualquer maneira, é evidente que vamos respeitar a manifestação dos senhores com o registro que eu já tinha feito, enfim, que vou
por Perfeito. dever do ofício, repassar a interpretação que eu tinha dado aos promotores do Estado. Muito obrigado pela Perfeito. oportunidade de participar. Ok. com vocês. E eu agradeço mais uma vez a sua participação. Próximo item, temos algumas comunicações, na verdade, uma comunicação, não, 2 comunicações. Primeiro, informar que a sessão extraordinária, que tinha sido inicialmente agendada para a última quinta-feira, no dia 31, ela acabou sendo cancelada. A sessão teria como objetivo a apreciação do pedido de reconsideração da Corsan no processo 0009163900/21-7, que trata da comprovação de capacidade econômico-financeira. Tendo em vista que a conclusão da Diretoria de Assuntos Jurídicos, memorando 24/2022 DJ, de que o pedido apresentado é parcial e não interfere no reconhecimento da capacidade econômico-financeira da companhia, está atendido o prazo de decisão até o dia 31/3/2022, conforme artigo 14 do Decreto 10.710/2021, restando, então, desnecessária a urgência da análise. Assim, redistribuiu-se o processo a novo relator, nos termos do artigo 93 do Regimento Interno da nossa GERGS, e o novo relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce. A segunda comunicação é que foi distribuído ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 001274-3900/21-2, que trata de estabelecimento da metodologia de definição do WACC, né? Weighted Average Costs, Capital Costs, para as concessões rodoviárias do Estado do Rio Grande do Sul. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. E, por fim, informar que está pautada para o dia 12/4/2022, na sessão de número 14/2022, a análise do processo de número 001040-3900/21, que trata de reclassificação e alteração societária da concessionária da Estação Rodoviária de Vacaria. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Por fim, vamos para assuntos gerais. Eu abro a palavra para os senhores conselheiros que quiserem trazer algum tópico, algum tema que não tenha sido abordado ou que achem que deva sê-lo na parte de assuntos gerais. Por favor, senhores conselheiros. Presidente, 2 pontos. Eu recebi um convite para o 24º ENACOR, Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, que será realizado junto com a 47ª Reunião Anual de Pavimentação. O encontro esse será realizado do dia 9 ao dia 12 de agosto em Bento Gonçalves. Então, eu acho importante, eu já participei de alguns ENACORs por aí, na época que a gente tinha a regulação das concessões de rodovias, então eu acho importante que a nossa área técnica participe desse encontro, se for possível. Com certeza, é importantíssimo. E o outro é só para informar os conselheiros que eu representei ontem a AGERGS na posse dos novos secretários, a pedido do senhor, né? E daí eu levei os nossos cumprimentos para a nova secretária do Meio Ambiente. Perfeito. Obrigado, conselheiro Mangion. Aliás, eu fiquei muito feliz com a indicação da agora secretária Marjorie, né? Que é uma pessoa extremamente qualificada, uma pessoa de altíssimo nível. Acho que vai fazer um belíssimo trabalho à frente da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Ela já vinha comandando a FEPAM, e a FEPAM tem sido destaque nacional, diga-se de passagem, né? E ela, realmente, eu fiquei muito feliz aí, conselheiro Mangion e demais conselheiros,
em relação a essa indicação. Acho que nós vamos ter muito, o Estado vai ter muito a ganhar com a indicação da secretária Marjorie, e nós, inclusive, em particular, pelo fato de estarmos vinculados à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Acho que o diálogo, que é importantíssimo, institucional, vai ganhar muito, inclusive, com a secretária Marjorie à frente. Então, realmente eu fiquei muito feliz e agradeço aí a sua disponibilidade, conselheiro Manjon, em representar a nossa GERGS lá na posse do secretário. Muito obrigado. Mais algum comentário, senhores? Não tem, presidente. Ok. Bom, então, em não havendo, dou por encerrada a nossa sessão ordinária de número 13. Senhor Pois não? presidente, Quem está falando? Fernando Variani, eu não sei se... Boa tarde. Pois não? Bem, boa tarde a todos. Não sei se é permitido manifestação, eu tinha solicitado. Sobre qual tópico? As gerais. Na verdade, senhor presidente, eu queria... falo em nome da RTI, não sei se eu posso uma breve manifestação. Bom, assim, ó, eu preciso dar uma consultada só, doutor Variani, aí no nosso conselho a respeito. Te confesso que, se todos estiverem de acordo, senhores conselheiros, em princípio, esta manifestação de assuntos gerais é por parte dos senhores conselheiros. Então, por isso que eu vou fazer, doutor Variani, uma consulta aos conselheiros, se todos concordarem. Conselheiro Manjon? Não tem problema. Conselheiro Petersen? De acordo, senhor presidente. Conselheiro Posse? Também de acordo, presidente. Tá, então, ouvidos os conselheiros, por favor, o senhor pode falar. Serei bastante breve, senhor presidente, senhores conselheiros. Eu venho em nome da RTI fazer um apelo a esse conselho para que a gente tenha a maior brevidade e agilidade possível na apreciação do processo de repasse do reajuste do combustível para o setor, que já está na casa, já foi aprovado pelo Conselho de Tráfego do DAER, e faço esse apelo. Já estivemos, inclusive pessoalmente, numa agenda com Vossa Senhoria, e externamos a dramaticidade que o setor está passando. E a cada dia que passa, o setor sucumbe um pouco mais. Não é nenhuma novidade das empresas que já estão em situação de recuperação judicial, muitas outras em praticamente processo falimentar, outras entregando veículos porque não conseguem fazer frente ao adimplemento dos seus compromissos, e razão pela qual nós estamos aqui fazendo um apelo bastante, vamos dizer assim, veemente, para que a agência se sensibilize. Já nos externou que está sensível, mas eu apelaria, sim, que com a maior brevidade possível fosse apreciado esse expediente. Creio não seja necessário audiência pública, porque não estamos tratando de reajuste, e sim apenas uma recomposição e repasse do dramático aumento de combustível, que no último ano já ultrapassa 60%. E o setor, como disse, e não é uma novidade, além da pandemia, sofre agora com estes reajustes. Então, fica aqui o apelo de todo o setor, senhor presidente, senhores conselheiros, para que a agência, com a maior brevidade possível, quem sabe até numa sessão extraordinária, aprecie e delibere a homologação deste expediente, que já foi aprovado pelo departamento, lá pelo seu Conselho de Tráfego, como uma forma de, ao menos, minimizar o impacto do combustível.
A situação é bastante séria, é bastante dramática, estamos todos irmanados buscando uma solução para que esse setor não sucumba como um todo, porque ao sucumbir o setor, a sociedade está indo junto. Então, fica aqui, senhor presidente, o apelo e desde já agradeço a compreensão por ter oportunizado esta manifestação. Muito obrigado. Ok. Senhores conselheiros, alguma manifestação? Talvez eu possa só fazer algum comentário rápido, doutor Mariani, a respeito da sua manifestação. Nós vamos fazer tudo que for o mais rápido possível, como de praxe na agência, né? Obviamente que obedecendo absolutamente a todos os ritos processuais, para que exatamente a gente também não queime etapas e, a partir disso, acabe gerando mais problema do que soluções. Então, o senhor pode contar certamente, a RTI e todo o setor pode contar com a nossa agilidade, dentro de todos os ritos e todos os procedimentos que são todos pré-definidos por normas e leis, etc., por todo um regramento que nós temos para conduzir as análises aqui na nossa agência. Quanto à sua sugestão aí sobre eventual adoção de alguma reunião extraordinária, etc., nós vamos definir de forma absolutamente independente a respeito disto ou não, e vamos chegar à conclusão do que é necessário, tá? Mas eu agradeço, então, mais uma vez a sua contribuição, dizer que nós entendemos que o setor é um setor absolutamente vital para a sociedade, e eu, pessoalmente, eu falo agora em meu nome pessoal, eu acho que ele é tão importante e tão relevante que nós temos que algumas das soluções que nós temos que buscar não devem ser apenas pontuais. Nós temos que buscar algumas soluções que sejam estruturais para este mercado, porque a gente assegure a sustentabilidade ao longo do tempo, em bases absolutamente sólidas, econômicas e financeiras, para que a gente não possa e não precise estar correndo atrás, como a gente tem feito aí nos últimos anos. Mas agradeço a sua contribuição e dou por encerrada a nossa sessão ordinária de número 13/2022. Muito obrigado pela presença de todos. Tenhamos todos uma boa semana de trabalho, com muita saúde, paz, tranquilidade e serenidade, que é o que nós precisamos todos neste momento da história do nosso país. Muito obrigado. Peço só aos senhores conselheiros que a gente assine depois aqui